para o irmão Zé Carlos entregar uma folha a vocês, nós a usaremos no final, tá bom? E vamos cantar aí um hino para encerrarmos as atividades, tá bom? Frank, você pode entregar também? Uma folha para cada um, tá bom? Agora sim, boa noite. Sejam todos bem-vindos. É bom estar de volta à igreja. De fato, eu e Juliana sentimos a falta de vocês, né? E é bom retornar às atividades. Estávamos bem empolgados em vir no culto hoje, tá bom? Estamos acompanhados aí com alguns dos nossos seminaristas, que estão ali estudando no Seminário Batista Regular do Sul. Os dois estão aí se planejando para fazer o estágio, né? Esse ano o Frank vai fazer o estágio na Igreja Batista Salem. O estágio, o seminário pede que são 10 semanas, né? Então ele iniciou ontem, né, o Frank, e vai até dia 10 de fevereiro, e o Johnny vai para Porto Alegre, dia 16, vai de avião pela primeira vez. Acho que é dia 10. Dia 10? É dia 10, e vai ficar até 10 de fevereiro, né? Fazendo estágio lá com o pastor Maicon, né? O Johnny vocês já conhecem, ele é de Jaguariúna, né? Ele foi um dos adolescentes, crianças que chegou ali na igreja em Jaguariúna, enquanto nós tínhamos um projeto lá, e já está basicamente no último ano dele, né? O Frank é de Sorocaba, ele é da Igreja Batista da Fé, a igreja do pastor Alexandre, né? O pastor Alexandre é o pastor dele, e ele está aqui no 3º ano, tem mais um ano ainda para fazer, 2 semestres, né? E os dois têm uma inclinação para ser missionário, né? Então, estamos aí com a presença desses dois irmãos. Irmãos, nós estamos aí estudando, né? Nós estamos num curso de escatologia, né? Escatologia é a doutrina das últimas coisas. Os irmãos já sabem. Essa aula é a aula de número 18. Todas as aulas, irmãos, elas estão sendo gravadas, ok? E todas elas estão disponíveis para serem acessadas, assistidas lá no Facebook. É possível baixar essas aulas. Inclusive eu estou disponibilizando todo o material em PDF, o material na íntegra. Você solicitando, eu mando para você via WhatsApp, tá bom? Para que você possa guardar e talvez usar no futuro, tá bom? Gente, de forma resumida, porque nós estávamos de férias, né? Ficamos aí 30 dias ausentes das atividades e pelo menos 4 quartas-feiras sem ministrarmos esse conteúdo. O que foi que nós estudamos até agora, né? O que foi que aprendemos até agora? Nós estudamos já as 7 dispensações, ok? Nós já estudamos as 70 semanas que foram profetizadas a Daniel. Nós já estudamos as diferenças entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. E nós já estudamos as cartas que Jesus escreveu às igrejas da Ásia Menor, né? São 7 igrejas ali da Ásia Menor, nós já estudamos esse conteúdo. Hoje nós vamos entrar no capítulo de número 4 do livro do Apocalipse. Mas antes é importante que você entenda a estrutura do livro do Apocalipse, ok? Eu já falei sobre isso, eu quero repetir. Então, gente, vamos lá. Eu quero dar uma estrutura geral do livro do Apocalipse. A primeira parte do livro do Apocalipse, que seria o capítulo 1, nós temos uma apresentação de Jesus Cristo ressuscitado e glorificado. É o capítulo 1. O capítulo 1 trata desse assunto, ok? Aí nós temos os capítulos 2 e o capítulo 3, que trata das cartas que Jesus escreve às igrejas da Ásia Menor, ok? Aí nós temos uma terceira divisão, que é os capítulos de número 4 e 5, que na verdade é que nós vamos entrar na aula
no dia de hoje. O capítulo 4 e 5, preste bem atenção, é uma visão do futuro a respeito do trono de Deus. É uma visão do futuro a respeito do trono de Deus. E nessa visão desse trono há um planejamento, há uma reunião. E nesse planejamento e nessa reunião vai ser tomado algumas decisões preparatórias para o início da tribulação. Então é uma reunião, é um planejamento. E vamos ver isso de maneira pormenorizada. Ok? Aí eu tenho a quarta divisão do livro do Apocalipse, que vai dos capítulos 6 até o capítulo de número 19, que é a grande tribulação. Ou seja, 80% do livro trata desse juízo, a grande tribulação. Aí eu tenho a quinta divisão, que é os capítulos 20, né? O capítulo 20, que vai tratar, o capítulo 20 vai tratar do juízo final e também do reino milenar. Aí você tem a última parte do livro do Apocalipse, que é os capítulos 21 e o capítulo 22, que vai tratar 21, novos céus e nova terra, e aí ele vai projetar a eternidade futura. Então o livro do Apocalipse, ele tem essa estrutura aqui, ó. Em quantas partes? Em 6 partes. Ok? Eu vou usar essas 6 partes aqui para facilitar o entendimento de vocês. Então, recapitulando, capítulo 1 eu tenho uma apresentação de Jesus Cristo, ressuscitado e glorificado. Capítulos 2 e 3 eu tenho as cartas que Jesus escreve às igrejas da Ásia Menor. Capítulo 4 e 5 eu tenho uma reunião no céu. É uma visão do futuro, do trono de Deus, antes do início da tribulação. Capítulo 6 a 19, né? Eu tenho o período da grande tribulação. Capítulo 20 eu tenho o juízo final e o reino milenar. E capítulo 21 eu tenho novos céus, nova terra e a eternidade futura. Ok, gente? Uma vez nós compreendendo, né, esses tópicos, isso nos ajuda muito a fazer a leitura do livro do Apocalipse. Hoje então nós vamos dar início ao capítulo 4 do Apocalipse. E o capítulo 4, gente, é um capítulo surpreendente. Surpreendente. Só que tem um detalhe. É um capítulo de extrema complexidade. Vocês verão comigo. Sabe por que o capítulo 4 e o 5 é complexo? Por causa da linguagem que é usada ali. Gente, a linguagem é dificílima. Nós temos muitos símbolos no capítulo 4 e 5. Então é uma linguagem de interpretação complexa. Vocês se lembram que uma das nossas aulas que nós tivemos, eu falei que o livro do Apocalipse é o livro mais difícil de ser entendido, porque ele é o único livro dos 66 que temos na Bíblia, é o único que é detentor de 3 estilos literários. Lembra que eu falei sobre isso? O livro do Apocalipse, ele é o quê? Alguém lembra? Qual é a primeira categoria? Profético. Ele é um livro profético, isso. Qual é o segundo estilo literário do livro do Apocalipse? Ele é epistolar. Ele tem uma característica de carta. Mas ele tem uma terceira característica. Ele é apocalíptico. Esse estilo literário quer dizer o quê? Que ele é repleto de simbologia. Só que a simbologia, ela não pode ser interpretada aqui, ó, de forma alegórica. Por que não, pastor? Qual o problema da alegoria? Eu vou dizer a vocês. O problema da alegoria é a interpretação final. A autoridade não está nas escrituras. A autoridade está no imaginário do intérprete. E se você pegar um maluco para ensinar, um doidinho, ele vai falar absurdos, porque a alegoria, ela está aberta a vários sentidos. Então nós, mesmo que nós encontramos símbolos na Bíblia, nós, que somos batistas, nós usamos um método chamado gramático histórico. Esse método gramático, ele considera símbolos, mas entendemos que existe ali um sentido literal. Pessoas literais, eventos literais,
Circunstâncias literais. Quando eu digo literal, eu estou dizendo algo que vai ser real e concreto. E é a forma como nós adotamos essa leitura. Então nós batistas, nós não alegorizamos, inclusive nenhum texto a gente alegoriza. Mesmo os textos que são ricos em simbologias. Nós entendemos que existe ali um ensinamento concreto. Inclusive pessoas concretas. Ok? Então o Apocalipse não é uma parábola, isso não procede, né? Vocês verão que esses símbolos representam pessoas reais. Os símbolos, inclusive, representam eventos reais, inclusive juízos reais que vão acontecer. Então a gente deve ler o livro do Apocalipse com muito cuidado. Então eu quero convidar vocês agora a fazer uma viagem comigo, uma viagem através do texto. Nós vamos ler o capítulo 4. Gente, só são 11 versículos. Eu vou explicar e depois nós vamos estudar o capítulo 5, ok? Mas eu vou me deter no capítulo 4, tá bom? Então vamos fazer a leitura? Então eu vou pedir ao pastor Jonas que me auxilie, né? O pastor Jonas vai me ajudar. O pastor Jonas vai ler os versículos ímpares, ok? E eu vou ler os versículos pares. Pode começar, pastor. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi, assentados sobre os tronos, 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre suas cabeças coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, e o segundo é semelhante a novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes tinham, cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam, nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, o que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado no trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém? Vamos orar? Amado Deus, nós nos colocamos diante do Senhor na total dependência, ó Pai, daquilo que vamos estudar, certos de que o Senhor há de falar-nos ao coração, à nossa mente. E eu tenho certeza absoluta, ó Deus, que aquilo que será mostrado através desse estudo vai nos dar esperança, vai nos ajudar a crescer. Certamente o nosso conhecimento a teu respeito vai trazer a nós uma noção de adoração. Então nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, por esse privilégio de estarmos reunidos aqui, inclusive como família, para estudar a tua palavra. Pedimos que a abençoe, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero começar destacando o seguinte:
Qual é a finalidade do capítulo de número 4? Ou seja, por que o capítulo 4 foi escrito? Qual o objetivo dele? Se você descobrir isso vai ajudar você a entender todo o conteúdo. E o objetivo desse capítulo aqui, o capítulo 4 que lemos, é um objetivo muito simples. Sabe qual é o objetivo? Mostrar uma visão do trono do Criador. Você quer saber como é o trono do Criador? Esse texto mostra para nós. Como que é o trono do Criador? O trono de Deus Pai. Esse texto revela aqui para nós. Desse modo, essa cena não é terrestre. Essa cena aqui ela é celestial. Ela não acontece na terra, ela acontece no céu. O texto bíblico diz isso. Veja no versículo 1. Uma porta aberta onde? No céu. O versículo 2, finalzinho dele. Eis um trono, estava posto aonde esse trono? No céu. Está vendo? E essa cena aqui, ó, gente, ela acontece, presta atenção. Esta cena que nós estamos estudando, ela acontece imediatamente após o arrebatamento da igreja e o bema. Essa cena aqui acontece imediatamente após o arrebatamento e o bema. Por que eu sei disso? Porque se vocês perceberem, as coroas, elas já haviam sido entregues. E quando é que a igreja recebe a coroa? As coroas? No bema. E não somente isso. Eles já haviam recebido a coroa e eles estavam devolvendo elas. No versículo 11, no versículo 10, diz o que no finalzinho? E lançavam o que? As suas coroas diante do trono. Então eles já haviam sido galardoados, eles estavam devolvendo os galardões para o Senhor. E se eu estivesse ensinando o capítulo 5, que eu vou entrar, eu diria o seguinte: a sala do trono está pronta. E esta sala tem convidados. E esses convidados participarão com Deus de uma reunião. Assim como o pastor faz com os diáconos, com os homens. E nessa reunião há um assunto que eles vão discutir. Há uma pauta. E qual é o assunto? Aqui, ó. Os preparativos para o início da grande tribulação. Esse é o assunto. É uma reunião que está acontecendo no céu. E o assunto em pauta, o juízo da grande tribulação. Gente, curiosamente, essa preparação aqui, tá bom? Para o início dos juízos, ó, virão selos de juízo, virão trombetas de juízo, virão taças de juízo, e essa reunião precisa tomar uma decisão. Nós precisamos estabelecer, preste bem atenção, quem é que tem poder para fazer tudo isso? Quem é que tem autoridade? Quem é que tem permissão? Por quê? Porque quando iniciar esse juízo, os danos serão irreparáveis. O caos que será instaurado é de uma magnitude jamais vista. Acontecerão terremotos de grande proporção. Nós nunca vimos isso. Haverá fome, haverá guerras entre todas as nações. Eu não estou falando só no Oriente Médio. Eu não estou falando apenas em uma parte da Europa. Eu estou falando em todo o planeta. Nós estamos falando de doenças que se alastrará sobre todos os homens. Gente, vai haver uma mortandade jamais vista. E quem é que tem autoridade para fazer isso? Quem que pode assumir tamanha responsabilidade? Por exemplo, vocês viram recentemente aquela mega operação no Rio de Janeiro,
mês retrasado. Sabe quanto tempo durou o planejamento? Porque aqui essa reunião aqui é para o planejamento. Mas naquela operação no Rio de Janeiro, sabe quanto tempo durou o planejamento? 60 dias. Foram 60 dias de preparação. E naquela reunião estava o governador, estavam autoridades policiais, incluindo o BOP, e eles afirmaram que a operação ela foi estratégica. Antes de ser executada, eles discutiram por 2 meses antes de executar. E essa ação lá no Rio de Janeiro, ela foi descrita aqui, como a maior operação de segurança nos últimos 15 anos no estado do Rio de Janeiro, em termos de mobilização. E essa mega operação já está sendo considerada a mais letal do Brasil. Sabe quantas mortes? 122 mortes. Sabe quantos policiais? Mais de 280 policiais que participaram diretamente dessa operação. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque no livro do Apocalipse, nos capítulos 4 e 5, está acontecendo exatamente isso. Uma reunião para uma mega operação. E o resultado não será 122 mortes. Sabe qual será o resultado? A Bíblia diz: 2/3 da população mundial vai morrer. 2/3. Sabe qual é o número disso? Se fosse hoje, nós estamos falando de quase 4 bilhões de pessoas mortas. É uma baita de uma mega operação. A pergunta é: quem é que tem responsabilidade? Porque com esse evento que aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, assumir a responsabilidade por 122 mortes, nem o governador está dando conta. Agora imagina você ter no ombro 4 bilhões de mortes. Quem é que tem autoridade para assumir essa responsabilidade? Você não pode faltar na semana que vem, porque a gente vai estudar o capítulo 5. E a gente vai descobrir que somente uma pessoa tem a responsabilidade de assumir esse peso. Então, gente, essa visão do futuro tem como finalidade demonstrar que somente o Filho de Deus, Jesus, somente Ele é digno de iniciar o juízo da grande tribulação. Somente Ele. Aliás, eu quero informar a vocês que a missão do Filho na primeira vinda, sabe qual foi? Trazer paz. Na primeira vinda. Trazer reconciliação. Trazer salvação. Agora é diferente. A missão do Filho é outra, não é trazer paz, é trazer espada. Não é trazer reconciliação, é trazer juízo. Não é trazer salvação, é trazer condenação. Inclusive, há uma frase no início do capítulo que fala: depois destas coisas. Que coisas? Ora, depois dessas coisas. Depois da igreja ser arrancada. Depois destas coisas, depois da era da igreja, depois que a igreja for arrebatada, a partir daquele ponto, a igreja não mais estará na terra, ela só volta a aparecer em Apocalipse 19, quando Jesus Cristo voltar. Ela vai aparecer aqui de volta. Mas ela some aqui, ela não aparece mais, ela volta a aparecer só aqui, na igreja. E por que a igreja ela não participa desse período de juízo? Por causa de uma promessa
e foi feita aqui. Apocalipse 3:10. Confira lá comigo. Por que é que a igreja não participa desse período terrível de juízo? Quem pode ler? Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Obrigado, Juliana. Então, o texto fala que o Senhor vai guardar a igreja nesse período. Ela não participa. Irmãos, de acordo com o texto do Apocalipse capítulo 4, o texto fala que João foi levado em espírito, ou seja, uma mudança radical de cenário, da terra para o céu. E a partir de agora, nós temos uma descrição dessa reunião, que será uma mega operação. E o texto vai descrever para nós as pessoas que participarão dessa reunião. É o que o texto aborda para nós. As pessoas que participarão dessa reunião. E alguns grupos de pessoas que participam aqui. E a gente vai ver isso agora. Tá bom? Em primeiro lugar, você está tomando nota? O primeiro grupo de pessoas que participará dessa reunião é a Trindade. A Trindade. Principalmente na pessoa do Pai como Criador. Ou seja, quem vai presidir essa assembleia, quem vai presidir essa reunião, quem vai liderar essa reunião é Deus Pai. E o texto traz alguns indícios para isso. Veja lá, versículos de 1 a 3, Apocalipse 4. Depois dessas coisas, olhei, eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado, no espírito. Eis que um trono, está vendo? Estava posto no céu. E um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e sardônica. E um arco que estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. Agora vai para o versículo 11, que foi o texto final que o pastor Jonas leu para nós. Está falando aqui que essa pessoa que estava sentada no trono estava recebendo uma adoração, né? E a adoração está escrita aqui. Diz assim: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder. Está dando indicativos aqui. Porque tu o quê? Está vendo? Quem está sentado ali é o Criador. Todas as coisas, e por sua vontade, são e foram criadas. Veja, está falando do Deus Pai Criador. Mas pastor, Jesus também não é o Criador? O Espírito Santo também não fez parte da criação? Sim, mas aqui é uma referência ao Pai. Por que eu sei? Porque você vai ver que daqui a pouquinho que o Espírito também tem um papel aqui. E o Filho também. Então você vê funções distintas. E tem um detalhe maior. O texto fala aqui que essa pessoa que está sentada no trono, ela é representada por alguns símbolos. E o símbolo que João conseguiu escrever, ele usou pedras preciosas. Duas pedras preciosas. Ele usou jaspe, que é uma pedra brilhante, como cristal. Uma pedra brilhante e luminosa. Interessante que Deus é descrito assim, Deus Pai. Uma luz muito forte. E o sardônio, que também é uma pedra com cores quentes e uma pedra translúcida. E foi essa imagem que João viu. E ele usou essas pedras, a clareza, a transparência, a lucidez, o brilhantismo, para descrever a imagem que ele viu do Criador. Em segundo lugar, nós temos um segundo grupo de pessoas que também participará dessa reunião, que são os 24 anciãos. Veja o texto. Apocalipse 4:4.
E ao redor do trono havia 24 tronos, e via assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre suas cabeças coroas de ouro. Aqui, irmãos, esse número e essa expressão, 24 anciãos, é simbólico, é uma representação de toda a igreja. Isso aqui é uma representação simbólica de toda a igreja, desde o seu nascimento. Ou seja, todas as pessoas, desde Pentecostes até o arrebatamento da igreja, receberam Jesus Cristo pela fé, foram batizadas no Espírito Santo, foram incluídas no corpo de Cristo, a igreja. Todo esse pessoal serão convidados para participar desta mega operação. Lá estará os apóstolos, lá estará os primeiros discípulos. Você está lá, eu vou estar lá nessa reunião. A igreja vai estar assentada em tronos, vestidas de branco e com coroas. Como que eu sei disso? Resposta é simples. Se os irmãos se lembrarem do capítulo 2 e 3, várias vezes foi mencionada a palavra vencedor. Ao que vencer, receberá isso e aquilo. Se os irmãos puxarem na memória, os irmãos vão se lembrar que Jesus prometeu à igreja: se você vencer, vocês sentarão comigo em tronos. Se vocês vencerem, eu darei a você coroas. Se vocês vencerem, eu vestirei vocês de branco. Há uma referência. Quer ver só? Apocalipse 2:10. Vamos rapidamente para lá? Apocalipse 2:10. Leia. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:26. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas palavras, eu lhe darei o quê? Sobre o quê? E o que vai acontecer na tribulação? Um juízo sobre as nações. Apocalipse 3:5. Ao vencedor será assim como? Vestido de vestiduras brancas. Apocalipse 3:21. Ao vencedor dar-lhe-ei o quê? Sentar-se comigo. Aonde? No meu trono. Assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Essa reunião Deus vai presidir e a igreja estará presente. Um terceiro grupo de pessoas também serão convidados a participar desta mega operação. Veja comigo dos versículos 5 a 8, que são os seres viventes. Os seres viventes. Quem são eles? Vamos ver? Apocalipse 4, 5 a 8. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, o que havia? 4 animais, cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um bezerro. E tinha um terceiro animal,
o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante de quem? Isso aqui é um quarto participante dessa reunião. Do Cordeiro. Tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Esse livro está lacrado, fechado com selos. Esse livro precisa ser entregue a alguém que vai delinear todo o procedimento do juízo, todo o período de juízo da grande tribulação. Está escrito, está selado, está fechado. Eles estão discutindo quem é digno de abrir esse livro. Mas o texto fala desses seres viventes, e esses seres viventes são anjos. Gente, são os anjos. Seres angelicais. E digo mais, esses anjos aqui são anjos associados à adoração e ao serviço. Você percebe isso pelo texto? Aliás, são anjos de alta ordem, de alta patente. Nós estamos falando aqui de serafins e querubins. Na verdade, é mais do que serafins e querubins. São seres híbridos. Pelo texto, parece que é uma junção de serafins e querubins. Porque eles têm características de querubins, mas eles também têm características de serafins. E esses anjos, eles ministram a partir do trono de Deus. E eles estão aqui representados por 4 animais terríveis. O primeiro animal era semelhante a um leão. Anjos descritos como leões. E o que um leão evoca? Ora, um leão evoca grandeza, imponência, majestade, agressividade. Veja o time que Deus está formando. Ele continua. O segundo, semelhante a um bezerro. Anjos que são descritos como bezerros. E que um bezerro representa? Senão, serviço. Força no trabalho. Disposição. Você vai ter, olha o time que Deus está montando. Anjos com força de trabalho. Com disposição. O texto continua. O terceiro animal, o rosto de homem. Anjos descritos como rosto de homens. E o que o homem representa senão inteligência, consciência, razão? Nós estamos falando de anjos que pensam, que raciocinam. O texto continua. O quarto animal era semelhante a uma águia voando. Anjos descritos como águia voando. E o que uma águia voando representa? Diga para mim. Senão percepção, rapidez, velocidade e, quando não, precisão. Nós temos aqui, gente, os melhores. Nós temos aqui a melhor equipe, os mais sérvios, os mais capazes aqui, prontos a executar a ordem do Senhor. Só que tem mais. O texto fala mais. Por exemplo, o texto fala que esses seres, eles têm 6 asas. Não 2. 6 asas. Como aqueles serafins que foi descrito no livro do profeta Isaías. Com 2 asas, eles cobriam o rosto. Com as outras 2, cobriam os pés. E com as outras 2, eles voavam.
representando com essa simbologia reverência, humildade e prontos para executar as ordens do Senhor. E não foi somente isso que o texto apresenta para nós. O texto fala para nós que esses anjos, eles têm muitos olhos. Veja o texto. Apocalipse 4:6. Há diante do trono um como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também ao meio do trono e à volta do trono, preste atenção, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Você consegue imaginar esses anjos cheios de olhos? O que isso representa para nós? Sabe o quê? Onisciência delegada. Mas, pastor, não é somente Deus que é onisciente? Sim, Deus tem onisciência absoluta. Mas Ele pode delegar capacidade, alta capacidade de percepção aos seus servos. Ou seja, eles foram dotados de uma capacidade de perceber tudo o que acontece ao seu redor. Nada passa desapercebido por esses servos. É uma vigilância constante. É como se você ligasse câmeras 24 horas que pegasse toda a quadra da sua casa. Eles são testemunhas de tudo que acontece. Eles estão vendo. Irmão, semana que vem nós vamos estudar o capítulo 5, que é o clímax desta reunião. E nós temos que entender uma coisa. Nós temos que entender o que está acontecendo aqui. E você tem que perceber a magnitude daquilo que está acontecendo aqui. Porque o juízo daquilo que vai ser deflagrado a partir desta reunião, nada vai ser como era antes. Tudo vai ser diferente depois desse juízo. Sendo que o próprio Cristo trouxe um alerta. E leio com vocês. Leia comigo Marcos 13:19. Marcos 13:19. Jesus alertou, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, preste atenção, como nunca houve, desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora e jamais haverá. Por isso que essa reunião aqui em Apocalipse 4, ela é tão importante. Nós estamos vendo o desenvolvimento desse planejamento do maior juízo de todos os tempos, que vai resultar em uma mudança radical aqui, em relação a tudo que nós conhecemos. Então, semana que vem a gente dará sequência a esse estudo e você não pode perder. Eu quero convidar você, a Juliana vai tocar um hino para nós. Fiz esse pedido a ela. Vocês têm aí uma folha. Nós vamos terminar cantando este hino. E também, eu quero que vocês saibam que esse hino também pertence a nós, mas é usado por alguns outros movimentos. Esse hino também pertence a nós. O rei está voltando, amém? Amém. O rei está voltando. Vamos cantar, fique em pé junto comigo. Vamos cantar em reverência, assim como a igreja vai cultuar Deus nessa reunião, os anjos. Você está tendo a chance de cultuá-lo agora, aqui e agora. Vamos cantar. O rei está voltando.
Vamos nos assentar. Uma palavra de oração silenciosa. O culto está encerrado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Boa noite.